O ano de 1665 foi um ano de extrema importância na vida de um cientista inglês conhecido como Robert Hooke. Robert Hooke observou com um microscópio à vela e lâminas de cortiça a presença de algumas cavidades e denominou aquelas cavidades como célula. Mas aquilo que ele viu não eram células, e sim a parede celular de vegetais. Eu sou Pedro Maito, sou professor de biologia e te convido. Chega aí! Quando iniciamos o estudo de células, já de cara caímos em uma classificação. A primeira classificação é com relação à quantidade de células presentes em um ser. Um ser que possui apenas uma célula vai ser denominado como unicelular. Aquele ser que possui duas ou mais células, ele é denominado como pluricelular ou então como multicelular. Outra forma de classificação que nós temos é com relação ao tipo de célula presente nesse ser. Justamente nessa aula nós vamos ver a diferença entre células procariontes e células eucariontes. Vamos lá então. Procarionte é um termo que deriva do grego, onde pró significa antes e cário significa núcleo. Então vamos direto para o núcleo dessa célula. Dá uma olhadinha lá. O núcleo dessa célula seria essa parte azulzinha aqui, pessoal, beleza? Essa parte azulzinha é onde está toda a informação genética dessa célula. Você percebe que esse núcleo ele está bagunçado com o citoplasma, ele não tem uma proteção, ele não tem um envoltório em volta dele, certo? Então ele tem uma diferença principal aí com relação às células eucariontes. Essa célula aqui não possui uma carioteca. Por conta disso, nós devemos chamar essa parte aqui dessa célula de nucleóide, beleza? Nós temos outras estruturas que são importantes também. Temos aqui o flagelo, essa estrutura serve para a locomoção dessa célula. Nós temos a cápsula, que é essa partezinha toda pretinha que eu fiz aqui, ó, toda pretinha, é a cápsula que serve para a proteção. Temos cílios aqui que estão juntinhos dessa cápsula, esses cílios também servem para a locomoção. Temos também ribossomos. Opa, ribossomos, já ouvi esse nome, hein, professor? Exatamente. Esses ribossomos aí, eles são responsáveis por uma síntese proteica. Síntese, na biologia, significa formação, produção. De quê? Nesse caso, síntese de proteína, beleza? Aí nós temos outras estruturas aqui. Os plasmídeos. O que são esses plasmídeos, professor? São esses em vermelhinho que eu fiz para vocês aqui, ó. Tá ok? Esses em vermelhinhos aqui são DNAs circulares extracromossomais. Ou seja, é um cromossomo a mais que a célula possui. Para que serve ele? Bom, nele possui informações genéticas em que os ribossomos captam essas informações e produzem proteínas que conferem uma resistência a antibióticos. Isso presente em bactérias, tá ok, pessoal? Opa, peraí, em bactérias? A gente já vai falar quem são os carinhas desse grupo aí, tá ok? Mas só para você saber. Aí nós temos uma parede celular. Opa, uma parede celular, exatamente. Essa em vermelho aqui, ó, pessoal. Em vermelhinho que vocês estão vendo. Essa parede celular aí, pessoal, não é igual à parede celular de uma célula vegetal, tá ok? Na célula vegetal, ela é feita de celulose. Aqui ela é feita de peptídeo glicano. São composições diferentes, tá ok? E nós temos também, pessoal, um citoplasma, obviamente a gente não pode esquecer. Esse citoplasma está todo aqui envolto na célula, envolto por uma parede celular, né? E envolto também por essa cápsula. Beleza, pessoal? Então nós temos essas estruturas. Não podemos esquecer também do quê? Da membrana plasmática. Essa célula aqui possui uma membrana plasmática. Tranquilo? Então essas são as principais características de uma célula procarionte. Vamos então para o eucarionte, para a gente ver a diferença? Então olha lá. Eu, do grego também, significa verdadeiro. Cário, você já viu ali? Significa núcleo, beleza? Então essa é uma célula que tem um núcleo verdadeiro. Bom, vamos direto para o núcleo ver? Olha lá. Nós temos aqui o DNA dessa célula, eu fiz em vermelhinho aqui para que você pudesse ver. Beleza? E perceba o que tem em volta desse DNA. Tem uma estrutura em azul que eu coloquei para vocês aqui, que é a famosa carioteca. Conhecida em apostilas e livros também
como envoltório nuclear, envelope nuclear, mas eu gosto de utilizar o nome como carioteca. Por quê? Porque me lembra muito mais fácil. Teca significa caixa. E cário, do grego, significa o quê? Núcleo. Então é uma caixinha onde está o núcleo. Cara, super importante você lembrar. Se você não consegue lembrar dessa forma, então utiliza esse macete que eu vou te falar, tá? Quando você vai em uma discoteca, o que tem dentro de uma discoteca? Discos. Quando você vai em uma biblioteca, o que tem dentro de uma biblioteca? Livros. Cara, o que tem dentro de uma carioteca? O núcleo. Exatamente. Então, nós temos esse diferencial. Na célula eucarionte, nós temos uma carioteca. Beleza? Essa carioteca ela tem vários porozinhos ali que permitem a entrada de algumas proteínas e a saída de alguns RNAs mensageiros. Coisas importantes para futuras aulas aqui. Tá ok? Então vamos lá. Nessa célula nós temos uma estrutura conhecida como lisossomo. Esse lisossomo aqui, esse aqui que eu fiz para vocês aqui, ele possui uma função de digestão intracelular. O que significa essa digestão intracelular? Digestão intracelular, intra significa dentro. Então é uma digestão que acontece dentro da célula. Beleza? Temos aqui também um centríolo. Estão vendo aqui, ó? Esse pretinho aqui é um centríolo. O centríolo é responsável por citoesqueleto, responsável por divisão celular, tanto de meiose quanto de mitose, ok? Então esse centríolo é bem importante também. E aí nós temos, saindo do núcleo já, um retículo endoplasmático granuloso. Granuloso, professor? Exatamente. Nesse retículo endoplasmático granuloso, pessoal, ele possui ribossomos aderidos, ou seja, ribossomos grudadinhos. Fazendo uma analogia com um brigadeiro, por exemplo, esses ribossomos seriam os granulados. Vê se te ajuda a lembrar. Retículo endoplasmático granuloso. Então, ele é cheio de ribossomos aderidos ali. E esses ribossomos fazem o quê? Nós já vimos que eles são responsáveis por fazer síntese proteica, produção de proteína. Mas o detalhe é que esse retículo endoplasmático granuloso faz a produção dessas proteínas para meio extracelular, tá? E os ribossomos que estão aqui, ó, ribossomos em vermelhinho, beleza? Que estão isolados, eles são ribossomos que produzem proteínas para a célula. Então tem funções meio que diferentes por aí, tá ok? Nós temos o retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso é uma fábrica de lipídios, beleza? Ele sintetiza lipídios. Tem outras funções que nós vamos ver numa próxima aula. Temos também o complexo golgiense. Esse complexo golgiense é como se fosse um correio da célula. Ele é responsável por empacotar aquilo que a célula produz e secretar. Então ele é meio que um correio. Ele empacota e joga para fora da célula. Beleza? E nós temos também uma outra estrutura aqui, ó, uma outra organela que é conhecida como peroxissomos. Esse peroxissomos, ele tem uma função super importante dentro da célula. Ele degrada o H2O2. H2O2? Aham. Ele degrada justamente a água oxigenada. Também é conhecida como peróxido de hidrogênio. Ela vem justamente da queima de gordura do nosso organismo, que libera água oxigenada. E esse cara aqui, o peroxissomo, é justamente importante nesse processo porque ele degrada essa molécula de H2O2. Pensa comigo, peróxido de hidrogênio. Peroxissomos. Os peroxissomos degradam o peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que a água oxigenada. Beleza? E aí nós temos a mitocôndria. Famosíssima, fantástica. A mitocôndria é super importante. Ela é responsável por um processo conhecido como respiração celular. Essa respiração celular nos gera uma molécula conhecida como ATP, sigla da qual significa adenosina trifosfato. Ela capta o oxigênio da nossa respiração, capta os alimentos, na verdade não os alimentos, mas a glicose da nossa alimentação. E com a glicose e o oxigênio, ela produz água, CO2 e a molécula de ATP.
Assunto para uma próxima aula bem complexazinha, bem legal da gente fazer. E para fechar, né, galera, como eu não poderia esquecer, nós temos a nossa membrana plasmática toda em azul aqui. Desde pequenininho, quando você estudava lá, você via a sua professora desenhando no quadro, no ensino fundamental, uma célula. Nela tinha a membrana plasmática, nela tinha o citoplasma e nela tinha o núcleo. Veja, a célula que ela desenhava para você era uma célula eucariótica, mas nós temos também a célula procariótica. Que organismos estão presentes numa célula, aliás, que organismos possuem uma célula procariótica? A primeira coisa que você vai fazer é lembrar de bactéria, beleza? Escreve bactéria. Com o B de bactéria, você já deixa ele ali, porque bactéria possui uma célula procariótica, beleza? O A são as árqueas, que são organismos que possuem células procariontes. E o C são as cianobactérias, que também possuem células procariontes. Então, escreve assim, ó, BAC, e aí você complementa, beleza? Macetezinho para você. E os organismos que possuem a célula eucarionte, a gente tem animais, fungos, plantas, algas e protozoários. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Eu vou sair da frente agora para que você possa tirar um print e a gente já conversa. Meus queridos e minhas queridas, que maravilha que vocês estão nesse ponto do vídeo. Lembre-se, você tem um objetivo, você terá dificuldades. E para aquelas dificuldades relacionadas à biologia, eu estou disponível. Comente aqui embaixo qual é o curso que você gostaria de fazer e qual é o seu objetivo de vida dentro desse curso. Eu gostaria muito de saber para poder modelar as minhas aulas em cima disso. Outra coisa super importante, para que as novas aulas continuem saindo e que a gente consiga melhorar a qualidade dessas aulas, é muito importante que você compartilhe com seus amigos e colegas, dê um like nesse vídeo e aperte o sininho. Esse sininho vai fazer com que você receba notificações de novas aulas. Um grande abraço a todos, agradeço desde já muito e até a próxima. Até mais! Me diz, sei o que você não consegue viver. Você chora, é saudade, amor, felicidade é o quê? E eu aqui, sem saber o que você quer entender. Você chora, é saudade, amor, felicidade é o quê?